Aleluia. Meus irmãos, amém? Graças e paz para todos, a paz do Senhor, amém? Maravilhoso teatro, né? Acorda, igreja, amém? Você que está dormindo aí, fica acordado, amém? Abre os olhos, porque o Senhor está voltando, amém? A palavra de Deus, assim, muitos terão desapercebido, amém? Fica atento, se você estiver acordado, amém? O anjo passa, você perde sua bênção, amém? Louvado seja Deus. Estou feliz hoje, mais uma vez, amém? O pessoal de Bauru está conosco, a igreja de Bauru, amém? Nossa igreja, filha de Bauru, em nome de Jesus. Estou muito alegre. E estava aqui louvando, estava lembrando que está chorando, né? Emocionado. Né? Quando a Fernanda falou que ela foi madrinha de casamento nosso, né? Quando criancinha, né? E louvo a Deus por ver também a Natália tocando aqui, minha sobrinha, tocando teclado, cantando. Deus abençoe maravilhosamente, amém? Me recordei também quando, nas madrugadas, né? Eu sei, correndo para o hospital, nas madrugadas, quando a criança de cola ainda, eu profetizei, Deus, cura esse ser. O Senhor me prometeu o seu reino, o Senhor vai levantar para o seu reino. Você está cantando para o Senhor. Isso é muito bom, irmãos. Também louvado seja Deus, também minha sobrinha, né? A Silane também, né? Que, né? Nasceu lá em casa também. Profetizei também em nome de Jesus, né? Que é ser um missionário do Senhor. Enfim, todos estiveram aqui hoje, irmãos, amém? A minha cunhada, a senhora Shira, Lu, né? O Anderson, todas as pessoas que nós oramos bastante por eles, irmãos, amém? Confesso para os irmãos, amém? Eu e o pastor Fernando, 30 anos atrás, irmãos, nós vimos um monte orar, né? Na cidade de Jacu, né, pastor Fernando? Eu apresentava a minha família na mão do Senhor, todos, né? E hoje me alegro muito que eles estão conosco ali, atrás do Senhor, depois de 30 anos atrás, amém? Louvado seja o nome. Cá, pastor Fernando, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não vê se eu também acho um vídeo, amém? Né? Ele foi corintiano, mas não faz que não é, amém? Louvado seja Deus. Oh, glória. Aleluia. Irmãos, brincadeira. Amém. Louvo a Deus, o pastor Fernando está conosco essa noite, amém? Nós estamos juntos na obra já há mais de 35 anos, juntos louvando o Senhor na obra, né, pastor Fernando? Nem sabia que depois está aqui hoje, né? Porque 35 anos depois, né? Eu tinha cabelo, tinha barba. E a obra do Senhor não para, meu irmão, amém? Alguns quilos a menos, amém? E a obra do Senhor não para. Mais de 35 anos, vai chamar muito mais 30, 40 para frente, pastor, se Deus quiser, em nome de Jesus, né? Se o Senhor não voltar, né? Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Se foi, pega ouvir a palavra do Senhor neste momento, irmãos, amém? Você que veio para ouvir a palavra, amém? Fica atento aí, Deus vai falar contigo nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Senhor Deus e Pai, nessa noite, Pai, está teu servo, com a palavra para nossos corações. Usa, Senhor, o teu servo essa noite, ó Pai, com um sangue da graça, ó Pai, damos o teu azeite, ó Pai, que se vai abençoar transbordantes, que eu vou com unção na tua casa. Eu peço a tua bênção, direção, a tua graça, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vem quem pode aplaudir bem forte ao Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Boa noite, amados, graça e paz, amém? Amém. Louvor pode subir aqui, amém? Glória a Deus. Queridos, é uma grande satisfação poder estar aqui, sente-se no seu lugar, amém? Eu já disse isso parece um chavão, né? A gente sempre está falando a mesma coisa, mas todas as vezes que nós somos convidados a estar aqui, nós criamos uma expectativa tão gostosa, tão linda, e eu tenho dito que todas as vezes que eu venho aqui, o Senhor nos traz grandes revelações, o Senhor tem nos dado isso, o Senhor tem tido misericórdia de nós, e eu creio que essa noite não será diferente, queridos, não será. Por isso, abra o teu coração, deixa, dá liberdade para o Espírito Santo aí, para que Ele possa fazer algo nesta noite. Amém? Nós caminhamos em um caminho profético, queridos. Nós somos uma igreja profética. Nós cremos no profético. Tudo que acontece na nossa vida tem um porquê e um propósito de Deus. Amém? Nós estarmos aqui tem um propósito de Deus. Às vezes a gente faz as coisas e nós não marcamos, não escrevemos, e quando o Senhor vai fazendo, Ele vai nos mostrando. Amém? Então, estar aqui hoje, a igreja de Bauru estar aqui hoje para servir vocês, é um imenso prazer nosso. Nós estamos muito, vocês não têm talvez a noção daquilo que o Senhor nos deu nesta semana, para poder estar aqui com vocês.
E é isso que nós queremos entregar a vocês. Nós estamos aqui com o nosso coração aberto. Nós estamos aqui com o nosso coração disposto. Amém? Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Abra sua porta. Estão se abrindo os portais. Abra sua porta para que o Rei da Glória entre. Abra sua porta. Abra sua porta. Abra sua porta para que o Rei da Glória entre. Abra sua porta. Abra sua porta. Abra sua porta para que o Rei da Glória entre. Abra sua porta. Abra sua porta. Igreja. Abra sua porta.
Sim, Pai. Veja, veja, veja. Os céus estão abertos, querido. Há uma glória, uma fumaça da glória de Deus neste lugar. Há uma atmosfera de unção, de avivamento neste lugar. Por isso recebam, recebam. Desfruta, Senhor, como aquele está amado, Senhor. Ativa os teus filhos agora, Senhor. Ativa essa igreja, Senhor. Ela não pode dormir mais. Ativa, Senhor, agora. Ativação profética, Deus, agora. Libera, libera, libera. Há uma ativação profética nos teus lábios agora, querido. Adore o Senhor, glorifique, exalte. Há uma ativação profética agora. Há uma ativação profética na tua vida agora. Eu quero começar esta palavra nesta noite, queridos. Eu quero a sua ajuda. Eu quero que você se una a mim agora, para que nós possamos clamar agora. Nós vamos clamar pela vida do pastor Charles, um grande amigo, irmão, um pastor que está conosco. A medicina trouxe a ele um diagnóstico, a saúde trouxe para ele um diagnóstico, mas nós cremos que quem fecha a conta é Deus, quem dá a última palavra é Deus, e nós como igreja vamos fazer a nossa parte. Por isso eu quero que você clame agora pela vida dele, queridos. Ele foi diagnosticado com um câncer raro, mas nós estamos lutando, queridos. Temos estado de mãos dadas com ele, com a esposa, temos chorado muito e sabemos que o Senhor tem visto isso e que o Senhor vai dar um veredito final, queridos. Pai, agora nós clamamos pela vida do pastor Charles. Clamamos por todas as vidas aqui também que necessitam de uma cura. Que os portais do céu que está aberto, Senhor, traga, Senhor do céu, o melhor especialista, o melhor cirurgião do céu, Pai, para arrancar tudo que é maligno, Senhor, e colocar tudo que é benigno, Pai. Por isso nós clamamos agora. Nós unimos a comunidade da família de Bauru com o Sarandi, e juntos na mesma fé, no mesmo amor, na mesma alegria, na mesma presença, Senhor, nós clamamos: cura o pastor Charles agora, cura ele agora, Senhor, envia anjos lá, Senhor, que ele possa ver com os próprios olhos, para que ele testemunhe que o Senhor estava lá com ele, Senhor. Eu creio, Pai, eu creio, Senhor. Nós não estamos andando em um caminho de obediência, Pai, porque somos maiores ou melhores. Estamos caminhando neste caminho porque amamos a Ti acima de todas as coisas. Obrigado. Nós te exaltamos, Senhor. Exalte o Senhor, Deus. Te exaltamos.
eu quero sair daqui nesta noite matado, Senhor, desesperado porque não dizer, Pai, mas desesperado pelo amor do Senhor e pela glória do Senhor. Por isso, Pai, quando o Senhor nos trouxe a revelação desta palavra, desde então, Senhor, eu tenho colocado o meu coração diante do Senhor, e a única coisa que eu tenho te dito, Pai, tem misericórdia de mim. Tenha misericórdia da tua igreja, do teu povo nesta noite, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Abre os céus e que uma unção de arrependimento venha aqui nesta noite, e que ela nos toque e nos mova, Senhor, nesta noite. Nos dê coragem e ousadia, Senhor, para se arrepender. Pai, eu tenho te dito antes de falar com a tua igreja, fala comigo, Senhor. Eu não quero ficar de fora nesta noite, Senhor. Não me deixe de fora disso, não, Senhor. Me coloca dentro, Senhor. Peça para o Senhor te colocar dentro aqui nesta noite, querido. Eu não sei qual vai ser o impacto desta palavra nesta noite, mas eu sei que o grande avivamento vai descer. Não é um avivamento onde nós vamos falar de avivamento. É um avivamento onde nós vamos viver com a nossa própria vida. Nós não queremos mais falar de avivamento. Nós queremos ser o avivamento. As pessoas não vão ser mais tocadas e curadas por aquilo que você fala, mas por aquilo que você vive, por aquilo que você apresenta a eles. Se as pessoas não verem Cristo em você, alguma coisa está errada, pode se preocupar. Antes de uma boa palavra, eu quero um bom relacionamento com o meu Deus. Antes de uma palavra de efeito, eu quero ser tocado e amado por Ele. Aleluia. Glória a Deus. A palavra desta noite é eternidade. Diga aí que eu não eternidade. Você sabe o que é isso? Se não sabe, vai ficar sabendo hoje. Pode se sentar, queridos. Obrigado, louvor. Obrigado aos meus irmãos. Quem está conosco. Eu não preciso nem apresentar minha filha, né? Deu para perceber quem é. Perguntei para a pastora: não precisa pregar, pastor? Se não precisar, já está tudo certo. Amém? E nem falei nada para ela da mensagem de hoje. Nem comentei. Queridos, nós vamos falar sobre eternidade. O Senhor falou comigo nesta semana, e eu não tinha outra coisa senão pedir para o Senhor: tenha misericórdia de mim, Senhor. Nós vamos falar de uma coisa que estamos prestes a ver e a viver, mas que não se fala mais, que nós não ouvimos com tanta eloquência, com tanto dinamismo, como nós ouvimos falar de tantas outras coisas. Aquilo que não falamos e não praticamos, nós também não vivemos, queridos. Por isso você precisa falar e você precisa praticar. Hoje nós nos importamos muito mais com o que iremos prosperar e nos dar bem,
do que olhar para a vida eterna. Alguns anos atrás, eu fui impactado e entrou dentro de mim uma unção que me deixou totalmente pirado, louco, desesperado por Deus, queridos. E daquele dia em diante eu disse que não tem nada que eu queira mais do que a Deus, e não tenha nada nesse mundo que me interesse mais do que a Ele, queridos. Hoje eu não me importo com nada. Deus é prioridade na minha vida. Se Deus não for prioridade na tua vida, se você não priorizar Deus, não queira ser prioridade dele, porque Ele também não vai te priorizar. Se Deus não estiver em primeiro lugar na tua vida, fica tranquilo, Ele não vai estar em nenhum outro, porque Deus é único. Ele não divide a glória dele com ninguém. O caminho é absoluto, é único. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho. Só tem um caminho, querido, que vai nos levar para a vida eterna. A experiência que eu tive foi num dos piores momentos da minha vida, queridos. É aquele igual estava aqui, o pessoal fazendo teatro, onde não tem mais nada, não tem mais chance, não tem expectativa de vida. A única coisa que você quer é morrer, é deixar de existir. E eu estava desta maneira, nesse estado. Mas a glória de Deus, a misericórdia de Deus, ela é tão grande, querido, que não é o que eu penso, não é o que eu sinto e não é o que eu quero, mas é sim o que Ele quer e o que Ele determina. E Ele entrou no carro e começou a falar comigo como eu falo com você. Eu ouvi a voz e eu respondia, e eu estava muito bravo, muito irado com a vida, revoltado com tudo e com todos. E eu ouvi uma voz que diz assim: a vida é eterna. E eu respondi: eu sei. E aí a voz respondeu: é essa vida que você quer levar para a vida eterna? E eu respondi: eu não quero viver e levar para a eternidade esse lixo de vida e essa droga de vida que eu estou vivendo. E então o Senhor disse assim: o meu filho fez uma oração, e o que ele disse está escrito lá no meio. E eu respondi: venha o teu reino e seja feito a tua vontade. E ele disse: é isso mesmo. E naquele momento eu disse: o que o Senhor quer dizer com isso? Que eu não estou entendendo nada. Ele disse: eu quero te dizer com isso: viva na terra como se você já estivesse morando no céu. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: viva na terra como você já estivesse morando no céu. Isso é vida eterna. A vida eterna começa aqui, queridos. Tem gente que está acreditando que a vida eterna vem depois da morte. Não é não, você já está eternizando as coisas na tua vida. Deus, Ele é eterno, querido. Você nunca vai entender Deus na sua carne. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E se você quer entender Deus, tem que ser em Espírito. Deus nunca vai falar com você naquilo que você está vivendo ou sentindo. Ele vai falar com você com a eternidade. Mas existe uma coisa: não existe eternidade, coloque isso no seu coração, sem a cruz. Não existe eternidade sem cruz, queridos. Você, para chegar à eternidade, vai ter que passar pela cruz. E quinta-feira, quando nós estávamos orando, saiu da minha boca na oração, e eu disse a eles o seguinte: quando nós nos aproximamos da cruz, significa que nós já estamos perto da eternidade, estamos próximos. Quando você se aproxima da cruz,
você já está próximo da eternidade. Esse caminho não existe desvios e nem atalhos. Não tem como você querer pegar um atalho para esse caminho chamado Jesus Cristo, queridos. Tem muito crente querendo pegar um atalho, andando de qualquer jeito, e de repente querer pegar um atalho para o caminho que te leva para a vida eterna. Não existe. Mas o caminho continua sendo o mesmo, o da obediência. Se você não tem Jesus vivendo a sua vida, você tem Jesus, você não tem como viver algo dele. Se Jesus não estiver vivendo a tua vida, na tua vida, pode ficar tranquilo, você está vivendo só para você. Você só está vivendo para você. Jesus não é inclusão. Diga para o irmão que está do teu lado: Jesus não é inclusão. Jesus é vida. Tem muita gente querendo incluir Jesus na vida que é dele, que é sua. Jesus não vai viver a sua vida. É você que tem que viver a dele. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. A obediência, queridos, a obediência não é coisa simples e não é coisa fácil. A obediência, diz a palavra, que você precisa negar-se a si mesmo. Negar é deixar de existir. Enquanto estiver algo de você, não terá nada de Deus, porque você nunca vai fazer a vontade de Deus exercendo a tua vontade. Jesus não veio para te dar uma vida fácil e nem boa. Tem pessoas que acham que Jesus veio para dar para ele uma vida fácil, uma vida boa. Ele não veio para isso. Jesus veio para uma única coisa: te ensinar o caminho de volta para casa. Jesus não falou de outra coisa senão do reino. Essas questões, essas coisas, foi a igreja que implantou. A igreja que implantou, queridos. Prosperidade, você acha que é ter muito dinheiro? Não é. Prosperidade é ter paz. Se você tem paz, você tem prosperidade. Agora, onde é que você encontra paz? No dinheiro? Nas coisas que você tem? Nas coisas que estão dando certo? Ou é em Jesus? A palavra do Senhor diz, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Era o primeiro de Gênesis, não é a primeira Gênesis. Alguém tem a Bíblia aí? Pegou a Bíblia, irmão? Glória a Deus. Amém. Fala aí para mim o que está escrito aí, pastor. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Deus criou o quê? O homem. Deus criou a imagem segundo a semelhança. O Senhor, quando está falando isso, Ele não está falando da carne.
Senhor está falando no Espírito. Você não é a imagem de Deus na carne, você é a imagem de Deus no Espírito. E ele diz: semelhança. Semelhança está ligado ao caráter, a quem você é, a quem você se transformou, a como você vai viver, querido. A pergunta que eu quero te falar nessa noite, ou te fazer nesta noite: se o Senhor disse que Ele criou o homem, a imagem é a aparência, é você olhar e ver. Pega a sua foto de alguns anos atrás e olha para ela, vê se você se parece com ela. Você tem traços, mas você está bem diferente do que você era um tempo atrás. Quando você olha, você fala: oxe, eu prefiro a de agora. Por que a gente nunca prefere a antiga? Porque da antiga para agora você se transformou, queridos. Há algo em você diferente, porém você não perdeu os traços, você continua olhando e vendo você. Isso é uma imagem. Agora, semelhança é ser igual, está relacionado ao caráter. Deus está dizendo que nós precisamos viver como Ele, andar como Ele, estar como Ele, querido. E a pergunta é: a vida que você está vivendo hoje está mais parecido com Deus ou com você? Olha para você. Eu não estou aqui para apontar o dedo e nem te condenar, querido. Eu estou querendo que você entenda o que é vida eterna. Isso que você vive não vai para a vida eterna, querido. Quando o Senhor disse isso para mim, eu comecei a chorar e olhar para a minha vida e dizer: Senhor, eu estou me esforçando, mas mesmo que eu me esforce, eu ainda não consigo ter a semelhança. Se Deus criou, querido, a semelhança, se Ele disse que nós precisamos, você vai entrar no céu, porque você é semelhante a Ele. A cruz é o único lugar, querido, que você vai morrer e ressuscitar. Se você morrer na cruz, você vai ressuscitar. Mas se você morrer fora dela, você vai morrer em qualquer lugar e corre o risco de não ressuscitar, porque a cruz é a porta da ressurreição. Jesus passou por ela. Não tem outro caminho, não tem como viver uma coisa diferente. Querido, eu não posso continuar vivendo da minha maneira, do meu jeito. Eu não posso continuar querendo incluir Deus naquilo que eu faço, naquilo que eu vivo. Sou eu que me incluo a Ele e não Ele a mim, querido. Durante anos da vida, nós fizemos coisas, vivi coisas, muitas deram certo, outras não. Muitas deram bom e muitas deram ruim. Mas durante muito tempo eu fiz muitas coisas, achando que Deus estava comigo, e dizia: Deus está comigo. E depois eu descobri que em muitos momentos Deus não estava comigo, Ele estava sozinho. Talvez você está achando que Deus está com você e Ele não está, querido. Eu não estou te julgando, eu não estou te condenando. Não foi isso que eu vim fazer aqui nesta noite. Eu vim trazer para você um espírito de arrependimento,
que você olhe e se arrependa, porque é só através do arrependimento que você vai entender o que é vida eterna, o que é eternidade, queridos. Eternidade não é viver a vida de qualquer jeito, não é viver aquilo que eu quero, o que eu acho, ou o que eu gosto, ou o que dá bem, ou o que está tudo bem. A vida eterna está ligada, querido, à renúncia. Renunciar é você mesmo querendo algo, gostando de algo, você entender que aquilo não é para você. Renunciar vai bater de frente com tudo que você quer e muitas vezes até com o que você ama. Mas eu estava falando hoje com o Du e eu disse: no começo é muito difícil isso, mas no meio do caminho, quando você começa a entender e a viver isso, você vai vendo que o mundo não tem nada que te atrai. Hoje não existe nada nesse mundo que eu tenho vontade. A minha vontade está ligada ao meu Deus. Aquilo que agrada a Deus me agrada, aquilo que satisfaz a Deus me satisfaz, aquilo que Deus ama, eu amo. E aí você não gasta tempo com oração, você gasta tempo com conversa, porque Deus, você conversa com Ele. Eu converso com Deus, eu digo a Deus, porque como pai você precisa aprender, como filho você precisa aprender a conversar com o teu pai. O que acontece é que essa terra está nos levando a uma terra de desrespeito. Você não sabe mais o que é respeito. As pessoas não sabem mais o que é isso. As pessoas não se respeitam, nem os outros e nem a si mesmo. Muitas vezes você não consegue respeitar você mesmo. Como é que você vai exigir o respeito de alguém? E se você não sabe o que é respeito, você nunca vai entender o que é ser filho e pai, pai e filho. Porque pai você trata com ele com respeito, e se você não trata com ele com respeito, você também não trata Deus com respeito. Você trata Deus com algo satisfatório, como alguém que está lá pronto para satisfazer a tua vontade, para satisfazer o teu desejo, para que as coisas dêem bem, para que as coisas aconteçam bem na tua vida, seja boa. E não é para isso que nós servimos a Deus. Esse teatro veio numa boa hora e nós nem falamos o que ia falar. E ele é muito real. Mas não é só um teatro, é uma verdade. Pare de dormir. É muito fácil reclamar das coisas. É muito fácil dizer que o governo não está fazendo nada. Mas sabe por que o governo está fazendo o que está fazendo, está vendo o que está vendo? Porque eu e você não estamos fazendo o que deveríamos fazer. A igreja está muito passiva. A igreja está quietinha. A igreja prefere reclamar do governo do que dobrar o joelho e orar para que Deus faça algo. Às vezes você prefere reclamar da sua vida do que de fato entregar a sua vida à eternidade. Você prefere reclamar das coisas que você não tem, das coisas que você não alcança, ao invés de entregar a sua vida à eternidade. Porque a vida é eterna, queridos. A vida não é momentânea, ela é momentânea na terra. Você nasceu para morrer. Você não nasceu para viver. Tem pessoas que acham que nasceu para viver. Eu preciso viver a minha vida. Eu preciso viver. Diga para o irmão que está do teu lado: você tem prazo de validade, querido.
Cuidado, pode estar vencendo. Fica atento aí na validade. Aí. Tem gente que já está vencendo a validade. Nós temos prazo de validade nessa terra, queridos. Fala para o irmão que está do teu lado, talvez ele não entendeu isso. Ei, você tem prazo de validade, querido. Se cuida. Se cuida, queridos. Se nós não aprendermos, queridos, isso, se você não começar a ver que é essa vida aí que você quer apresentar ao Senhor como semelhante, é essa vida que você está vivendo, que você acha que é semelhante a Deus, aquilo que Deus vive, que Ele é e que Ele espera, você está muito mais preocupado com você mesmo, você está muito mais preocupado em se dar bem, do que propriamente em querer morrer. João 5,25. Os mortos ouvirão a Deus. Para ouvir Deus você tem que morrer. Fala para o irmão que está do lado, para ouvir Deus tem que morrer, irmão. É lógico, pastor, porque aí eu vou lá para o céu. Não é nada disso. Eu não estou falando da morte da sua carne. Eu estou falando da morte da sua existência. Eu não estou falando com a sua carne, eu estou falando com o seu espírito. Essa morte não está referindo ao teu corpo, está referindo-se ao teu espírito. Deus é espírito, importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. As coisas de Deus são loucura para os homens naturais. A sua natureza não entende Deus. Dá para você entender isso? Dá para você entender que a sua carne não sabe o que é Deus? Dá para você entender que a sua carne tem mais vontade do que você, tem mais desejo do que você, e muitas vezes você está satisfazendo ela do que a Deus. E aí na hora que dá ruim, para onde é que você corre? Qual é o recurso que você tem? Eu preciso jejuar, eu preciso fazer uma campanha de oração, eu preciso correr para o monte, eu preciso ir para uma igreja de oração forte, aonde os pastores oram e os demônios se manifestam. Ninguém está nem aí mais, queridos, se o demônio está manifestando ou não. Porque ele entendeu, Satanás nem quer se manifestar mais. Porque ele entendeu que quando ele se manifesta, a igreja toda se reúne para orar. Então ele está trabalhando escondidinho, sem ninguém notar. Você nem está percebendo que ele está te desviando a sua conduta, desviando a sua moral, desviando o seu caráter. E mais uma vez eu te pergunto: se o Senhor criou a imagem e a semelhança, quando o Senhor falava da imagem para Adão, Ele não estava falando sobre a carne de Adão, porque Deus é Espírito. Deus já estava falando ao Espírito dele. Deus já estava falando com o que estava dentro dele. Deus não fala com o que está fora de você, Deus fala com o que está dentro de você. Por isso o quebrantamento não vem de fora, vem de dentro. Por isso o arrependimento não vem de fora, vem de dentro. Por isso a adoração não vem de fora, querido. Não queira adorar a Deus só porque você está chorando, porque você está pulando. A adoração vem de dentro.
Tudo que Deus quer de você está dentro de você, Ele já colocou aí. É que a sua vontade está impedindo a vontade de Deus de se manifestar. A vontade de Deus, ela não está fora de você, está dentro de você. Se você entender isso, você nunca mais vai viver a sua vontade. Hoje eu não tenho mais dificuldade com isso. Tive muito, mas hoje eu não tenho. E louvado seja Deus que a igreja lá de Bauru já entendeu isso e também está entendendo. A vontade de Deus não está ligada ao seu questionamento. A vontade de Deus não está ligada ao seu porquê. Por quê? Como assim? Não tem nada a ver. O cemitério está cheio de nada a ver também. Está todo mundo morto, não vê nada mesmo. Nada a ver. Tem tudo a ver, sim. A vida eterna é feita de detalhes, queridos. Existem detalhes na tua vida que você não está enxergando. Mas se você entender o que é viver o céu, a terra não te traz mais dificuldades. Eu era um homem extremamente ansioso. Eu acordava hoje já pensando no ano de 2028. Os boletos iam vencer no mês que vem, eu já estava me matando aqui, já estava desesperado. Quando Jesus me ensinou isso, eu parei de perder cabelo, eu perdia muito cabelo. Estava igual o pastor Paulo, já careca. Não, estava barrigudo que nem ele, esse cara. Mas quando eu entendi que o amanhã não me pertence, por que é que eu vou pensar no amanhã? Eu não durmo pensando o que eu vou fazer amanhã. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por que eu durmo e não penso no amanhã? Porque eu corro o risco de nem acordar. Então, se eu pensar nele, eu vou estar perdendo tempo. A minha esposa ela tem essa maneira de perguntar aqui: o que você vai fazer amanhã? Eu falei: a primeira coisa que eu espero fazer amanhã é acordar. Quando eu acordar, eu começo a pensar o que eu vou fazer, porque tem muitas coisas que eu vou pensar, vou planejar e não vai acontecer. Aí isso se torna frustração. E se tornar frustração, o que eu sou? Um homem frustrado. E o homem frustrado é o quê? Triste, angustiado, desanimado. Eu não me desanimo, porque eu não me frustro. Eu não fico pensando o que vai acontecer. Porque de agora para daqui a pouco muita coisa pode estar acontecendo. Nesse exato momento tem muita gente morrendo, mas também tem muita gente nascendo. Nesse exato momento no mundo pode estar morrendo muitas pessoas, mas também nesse exato momento no mundo pode estar nascendo muitas pessoas. Então não dá para saber o que é o que não é. Não dá para medir Deus se Ele é bom ou se Ele é ruim. Uma certa vez eu ouvi um pastor dizendo: havia uma criança, um menino de 7 anos que estava com uma doença rara na igreja, e eles oraram durante um ano, e o pastor estava ministrando em um outro estado, e ligaram para ele e disseram: o fulano morreu, pastor, o senhor precisa voltar aqui. E ele veio, coração triste, dolorido. Por quê? Porque era uma criança que todos aprenderam a amar, e amava muito. E ele começou a pensar: eu vou chegar lá e o que eu vou falar no velório? Eu não tenho palavras, eu estou destruído por dentro. E quando ele está indo para o velório, o telefone dele toca, e um outro irmão ligando para ele, todo faceiro, todo feliz: pastor, o Arthur nasceu, pastor. Pastor, nós estamos felizes, ele é maravilhoso, ele é lindo, está
tudo perfeito. O pastor indo para o velório, ele começou a pensar: Deus é bom ou Deus é ruim? Pergunta para o irmão que está do teu lado aí: Deus é bom ou Deus é ruim? Talvez para aquelas pessoas que estavam no velório Deus era ruim, mas para aqueles que estavam no hospital Deus era bom. Deus é bom para uns e talvez seja ruim para os outros, mas em nenhuma das duas opções Ele vai deixar de ser Deus. Ele é absoluto. Dá para você entender isso? Que Ele é absoluto na tua vida, e que tudo que você fizer sem Ele é perda de tempo. Você está perdendo o tempo da tua vida e você nem sabe disso, você não está tomando ciência disso. Quando você começa a fazer mais a tua vontade do que a vontade de Deus, você não está tornando-se semelhante a Ele. Você está se distanciando dele e nem está percebendo. Você está feliz porque tudo está dando certo. Você está feliz porque você está prosperando. Deus não é prosperidade, querido. Tem gente que acha que se estiver rico, cheio de dinheiro, é porque Deus está abençoando. Tem muita gente que tem dinheiro e não tem Deus. Tem muita gente querendo trocar tudo que ele tem de dinheiro, talvez pela vida que você tem com Jesus. Porque a vida que você tem com Jesus é muito mais rica do que a riqueza dele. Por isso, nessa noite, entenda o que é eternidade, querido. Eternidade não é a sua vida. Eternidade é a vida de Deus em você. Amém ou não amém? Amém. Fala para o irmão aí então do teu lado que ele não entendeu isso. Diga para ele que eternidade é a vida de Deus em você. É isso, querido. Se você quer se tornar semelhante a Ele, tenha o caráter dele. Mais uma vez eu pergunto: o seu caráter hoje é o dele? Quando o Senhor disse isso para mim, eu não sei quanto a você, mas eu entrei em profundo desespero. E eu comecei a dizer: Deus, eu não quero falar isso para a igreja, eu quero falar isso para mim. Eu quero incluir-me nesse lugar. Porque falar talvez para a igreja seja fácil, mas e quando você precisa falar para você? Você está querendo ganhar pessoas falando de Jesus? Pergunta para o irmão aí: você está querendo ganhar pessoas para Jesus falando dele? Eles já estão cansados de ouvir isso. Tem gente querendo ganhar o mundo falando de Jesus, as pessoas já sabem. Ganhar Jesus não é com o que você fala, é com o que você vive. As pessoas precisam ver Jesus em você. Se tudo que você está vivendo ou fazendo, as pessoas não conseguem ver Jesus em você, alguma coisa está errada. Corre, se desespere. Eu fico desesperado se as pessoas não conseguem ver Cristo em mim, porque tudo que eu falo não adianta, não serve. As pessoas estão querendo ver Jesus, ouvir de Jesus. O mundo já está cansado de ouvir. Eles estão querendo ver. E aonde que eles vão ver Jesus? Naquilo que você está vivendo, não é naquilo que você está apresentando. Porque você pode apresentar na igreja Jesus e lá na sua casa você não vive Jesus. Então não adianta nada. Porque ninguém quer ver uma apresentação. Ela é linda, maravilhosa, bonita.
Mas a hora que você chegar na tua casa, você vai estar tão preocupado com a janta que você esqueceu do teatro. Ele é lindo só um momento. Mas e quando você carrega ele, querido? Quando você carrega a marca dele, quando as pessoas olham para você e elas dizem: eu quero esse Jesus que você tem, eu não quero o Jesus que você está falando, porque você fala e a sua vida não parece com ele, mas eu quero aquele que se parece com ele. Então, se você parece com ele, eu quero esse Jesus. Queridos, esses dias eu estava no médico com a minha esposa, eu levei ela no médico. Eu nem imaginava que o doutor era cristão. Eu comecei a falar com ele essas coisas, essas coisinhas aqui simples assim de Jesus. Ele olhou para mim e ele ficou de boca aberta. Ele falou: rapaz, você tem razão, eu nunca tinha visto desse jeito. Eu nunca tinha visto Jesus desse jeito que você está falando. Sabe por quê? Porque ele só está vendo Jesus falado, ele não está vendo Jesus falado, vivido. Durante anos eu vivi o Jesus que eu ouvia. Eu ouvi falar do Senhor. Eu ouvi falar. Quem que falou isso? Jó. Jó, no princípio das dores, todo mundo está lá, os amigos, as pessoas. O diabo pediu: deixa eu tirar tudo dele. Ele só está te servindo porque ele tem alguma coisa, porque o Senhor dá tudo para ele. Ele tem 10 filhos bonitos, uma mulher bonita, tem dinheiro. Como é que ele não vai adorar o Senhor? Deus disse: mas é isso mesmo? Tá bom. Você acha que é isso? Tá bom. Pode tirar tudo dele, só não mexe na vida dele. Quando está saindo tudo da tua vida, você está achando o quê? Que não foi Deus que falou pode tirar? Porque Deus não precisa do que você tem, Ele precisa do que você é. O que você tem não serve nada para Ele. Por isso que quando Deus vai fazer algo na tua vida, no seu ministério, preste atenção no que eu vou dizer. Quando Deus te chamou para um propósito, e Deus tem um propósito na tua vida, preste atenção. Eu ouvi uma profecia, me ungiram, pastora, a pastora me ungiu a pastor, me ungiu a obreiro, me ungiu a diácono. Fica tranquilo, Davi também recebeu unção. A primeira coisa que ele recebeu depois da unção é o sogro, um recado do sogro: eu vou matar você. A unção não é para te levar, a unção é para te proteger. A unção não é para te fazer melhor, querido, melhor do que os outros, mais do que os outros. Quando Deus vai fazer algo na tua vida, preste atenção, Ele não começa dando, Ele começa tirando. Ei, pastor, agora eu entendi porque eu fui ungido a diácono e eu perdi tudo. É isso aí mesmo. Mas depois que eu fui para a igreja, eu estou perdendo tudo. Você não está perdendo nada, porque tudo que é teu, o diabo só leva o que é dele. E se está levando, pode levar mesmo, porque senão não vai ter proveito nenhum para você. Tem gente querendo segurar, não, deixa aí. Sabe por que Deus tira? Porque o que você tem não serve para Deus, Ele vai te dar algo novo. Ele vai te dar algo dele. Ele não quer algo de você, Ele quer algo dele em você. Por isso Ele tira. Por isso Ele tirou tudo. Por isso que talvez você passou por tantas lutas, mas continua de pé. Pode até estar reclamando, mas está de pé.
Pode até estar questionando Deus por quê, mas ainda está de pé. Um soldado só perde a guerra quando ele morre, querido. Pergunta para o irmão aí: você está vivo? Então você não vai perder a guerra. Enquanto você estiver vivo, você não vai perder a guerra. O soldado só perde a guerra quando ele morre. Se ele está vivo, ele não vai perder a guerra. Sempre vai ter um soldado que vai lá buscar ele e levar ele, nem que for para levar no ombro, mas vai levar. Deus não deixa ninguém para trás. Deus não vai te deixar para trás. Pode ficar tranquilo. Pode ficar em paz. Amém? Amém. Coloque-se de pé. Feche os teus olhos. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de convidar todos, mas esse todos, você vem se você quiser, se você não quiser, não precisa vir não. Mas eu quero convidar você. Você vir aqui, aí é você, não sou eu. Mas eu quero te convidar a todos para vir aqui à frente agora. Eu creio que o céu está aberto e que está descendo neste lugar uma unção de quebrantamento. E na medida que você se quebrantar, você vai se arrepender. E na medida que você se arrepender, você vai se aproximar da eternidade. O Senhor está querendo te levar para a cruz e você está saindo fora. Você não está mais resistindo, queridos. Há tantas lutas e tantas batalhas, você está apanhando tanto. Sabe qual é o meu recado para você? Entrega logo os pregos na mão do carrasco e vai para a cruz. Enquanto você ficar com os pregos na mão e não for entregue à cruz, você vai continuar apanhando. Jesus só parou de apanhar quando ele subiu na cruz. Quer parar de apanhar? Sobe na cruz. O dia que o Senhor falou isso comigo, pensa num negócio assustador. Eu entrei em desespero. Pastor, eu entrei em desespero, numa angústia. E o Espírito diz assim: entrega logo esses pregos na mão do carrasco, meu filho. Porque a hora que você entrar na cruz, toda essa luta e esse desespero vai passar. Porque depois da cruz não tem outro caminho senão a salvação. Jesus saiu da cruz direto para o céu, ele foi para o céu. A cruz é a porta de entrada para a vida eterna. Sem cruz não tem vida eterna. Você está querendo ir para a vida eterna e está querendo ficar fora da cruz? Não cai nessa não. Se entrega logo. Se entrega no seu carrasco. Deixa ele bater, deixa ele bater. Vai bater, mas não vai morrer. Talvez vai sair lasca das suas costas. Mas se entrega nessa noite. Diga para Deus, fala: Senhor, eu preciso morrer, eu quero morrer, Deus. Me mata logo, Senhor. Pastor, mas que medo que o Senhor está pondo em mim, eu pedi para Deus me matar. O Senhor sabe que não estou falando da sua carne, queridos. A sua vida não está na minha mão, está na mão de Deus. A sua carne está na mão dele também. Quando
isso daí. Para de perder tempo. Nós não temos tempo para perder tempo mais. Estamos na reta final, queridos. A qualquer momento a eternidade finda e você fica. Se entrega logo. Se entrega logo. Diz: Senhor, eu estou aqui. Não é sobre mim, é sobre o Senhor. Não é sobre a minha vontade, é sobre a tua vontade. Nunca foi sobre a tua vontade, querido. Por que você está querendo fazer as coisas que te agradam? O que você está vivendo e fazendo tem mais a ver com você ou com Deus? De repente você está fazendo algo que tem a ver com você e você está achando que é Deus. A vida que você está vivendo, ela é de Deus ou ela é sua? Recebam, queridos. Há uma glória de Deus aqui neste lugar, queridos. Nós não andamos quase 400 quilômetros para vir aqui cantar para vocês, não. Eu não saí da minha casa, deixei a minha esposa em casa para vir aqui só para pregar para vocês, para vir falar da eternidade para vocês. Eu tinha muitas outras coisas para dizer, porque o que Deus falou para mim, eu me joguei no chão e disse: Pai, tem misericórdia, porque eu olhei para mim e vi quem eu era diante dele. Eu não vou saber quem eu sou se eu não chegar perto dele. Se eu não me aproximar dele, eu não sei quem eu sou, porque ele é a minha referência. E se eu não tiver referência, eu estou perdido. Se Jesus não for a sua referência, você está perdido. Só que eu subi aqui no altar e Deus mudou a minha situação. Deus falou: fala mais devagar. Eu falei num tom sobre a eternidade, para você entender, meu irmão. Eu poderia ter falado num outro tom acima, e você não entenderia. O que Deus quer de você é muito mais. O que Deus quer de você é muito mais. Mas na medida que você se entrega, é a mesma medida que Ele também te entrega. Há muitas coisas que o Senhor quer entregar para você e para a tua casa. Por isso, se jogue nele. Leva a tua casa a Cristo. Leva a tua casa. Gaste o tempo, gaste energia, gaste a sua força, salvando a tua casa. Você está querendo salvar o mundo e está esquecendo da tua casa. Eu disse para Deus: toda a minha força, toda a minha energia é para salvar a minha família. Porque se eu não salvar a minha família, eu também não vou salvar mais ninguém. Não tem como. A primeira salvação é a tua casa. A primeira igreja sua é a tua casa. Você está gastando mais tempo na igreja, você está trabalhando mais para a igreja do que para a sua casa. A sua família está se perdendo e você nem sabe disso. Você nem está dando conta disso. Aí depois vai dizer assim: o mundo que aconteceu, ele escolheu o mundo.
porta da eternidade. É Ele que vai te salvar. É Ele que vai te dar tudo aquilo que você sonhou. Sempre você peça a Ele. Entra nesse caminho chamado Jesus. Entra nesse caminho agora. Entra nesse caminho agora. Entra nesse caminho agora. Deixa a glória. Deixa a Que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim. O Senhor te tirou dos dias de trevas para te trazer para os dias de glória. Eu te amo, O Senhor não faz nada pela metade. Às vezes o Senhor te levará para caminhos que inicialmente você não sabe e não entende. Isso se chama obediência. Obedeça a Deus e você vai ver a glória dele. Receba, receba, receba. Há uma porção de Deus para você. Há uma porção de Deus para você. Há uma porção de Deus para você. Entrega o teu coração a Ele. Arranca o teu coração do teu peito agora e apresenta a Ele. Arranca, filho. Arranca o teu coração assim, ó. E apresenta a Ele e diz: Senhor, aqui está o teu coração. É isso que o Senhor quer mesmo. Aqui. Entrega para Ele. Entrega o teu coração para Ele. Tudo que o Senhor quer é o teu coração. Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo. Viva tudo aquilo que o Senhor tem para você. Viva tudo aquilo que o Senhor tem para você. Viva, 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 viva. Viva, viva. por você. Ouça a voz do Espírito. Por você. Você está querendo ouvir a minha voz, mas é o Espírito que quer falar com você. Ouve. Ouve o que Ele está te dizendo agora. Quem te quer mais perto, se aproxima dele. Se aproxima dele. Deixa tudo nessa vida aqui. Nada mais te serve. Se torne agora alguém loucamente apaixonado por Deus e pelo Espírito Santo. Se você sabe o que é paixão, então se apaixone por Ele agora. Se apaixone por Jesus agora. Glória a Deus. Sim, Senhor. Deus conhece o teu coração. Deus sabe quem você é. As pessoas não sabem, mas Deus sabe. Toca o Espírito Santo. Toca o Espírito Santo. Nada é em vão. Nada é em vão. Ande pelo caminho da obediência e você encontrará o jardim de Deus. Trilhe o caminho que Jesus trilhou e você vai encontrar a cruz. A palavra diz que o caminho que Jesus andou era o caminho da obediência. E ele obedeceu até a morte de cruz.
questione mais Deus. Nós estamos em um nível. Nós estamos, igreja, nós estamos em um nível. A comunidade da família de Sarandi, de Bauru, está num nível que nós não temos mais tempo para questionar Deus. Em momento nenhum nós questionamos a Deus. Quando as lutas vêm, a gente só se entrega. Nós não brigamos mais contra ela. Nós não perdemos mais o nosso tempo brigando contra as lutas. Quanto mais luta, mais entrega tem. Quanto mais dificuldade, mais obediência nós temos. Nós estamos trilhando esse caminho, queridos. Nós estamos andando nesse caminho, ande nesse caminho. Ande no caminho da obediência, queridos. Ande nesse caminho. Você quer vencer? Você quer vencer? Amém? Não existe vitória sem obediência. Jesus só venceu porque ele obedeceu. Fique tranquilo. Quando você ver a cruz e você se desesperar, fica tranquilo. Jesus também se desesperou. Jesus também ficou desesperado, ficou apavorado, ao ponto de dizer: Pai, passa de mim esse cálice. Quando o Pai revela para ele a cruz, ele fica tão agoniado que começa a suar sangue. Para suar sangue, você imagina quanto vai o batimento cardíaco que você tem. Imagina que volume que estava o batimento cardíaco de Jesus, ao ponto dele começar a suar sangue. A pressão estava lá em cima. Diga para o irmão que está do teu lado: cruz te dá pressão, meu irmão. A cruz vai te dar uma pressão tão grande, mas você precisa entender algo. Jesus disse assim: Pai, passa de mim esse cálice. Sabe qual foi a resposta do Pai para ele? Você precisa aprender a ouvir a Deus. Hoje tudo que eu penso, Deus fala comigo. Tudo que eu penso em falar para Deus, Deus vai me dar a resposta. Isso me traz paz, tranquilidade. Sabe o que o Pai falou para ele? O Pai falou assim: filho, você disse que pagaria o preço, não é? Quantas vezes você já falou: eu estou pagando o preço? Ai, está com luta, estou pagando o preço. Não se iluda, não. Isso aí é só um disfarce para você encarar de frente a luta. Você está querendo se enganar. Está lá numa luta desgramada. Ai, eu estou pagando o preço. Aí Deus falou para eles: você não falou que ia pagar o preço? Então, filho, o preço é você que paga, mas o valor quem dá sou eu. É você que paga o preço, mas quem dá o valor é Deus. Quando o Senhor falou isso, quando Deus falou isso para Jesus, ele entendeu e ele disse o quê? Todavia, repita comigo: todavia, seja feito a tua vontade. Lembre-se disso todos os dias. Quando você acordar, você olha para Deus e Deus assim: Pai, eu tenho vontades, mas todavia seja feita a tua vontade. Deixa Deus fazer a vontade dele em você. Para de ficar brigando com você mesmo. Para de andar por um caminho que Deus não te quer mais lá. Para de desejar algo que Deus não deseja para você. Você está insistindo em algo que nem Deus quer mais para você. Você está insistindo em querer algo que Deus não quer para você. Isso não é perda, isso é ganho. Porque tudo aquilo que não serve para Deus não serve para nós. Tudo aquilo que Deus não quer para mim não serve para mim.
Diga com você mesmo: aceite logo. Viva a vida eterna. Ou viva para a vida eterna. Pare de perder tempo. Entrega os pregos aí no mundo do carrasco. Manda ele te crucificar logo. Que assim a agonia passa. A agonia que Jesus passou quando ele foi crucificado. Amém? Dá um abraço nesse irmão que está do teu lado aí, nesse irmão aí. Diga para ela: você é lindo. Isso. Momentos que você não ouviu isso. Ei, Paulista, acho que você nunca escuta isso, vai ser lindo, né? Tá vendo a pegadinha do pastor? O pastor fez pegadinha. Ela teve que falar para você: você é lindo. Mas não se nada. Amém, queridos? Fiquem de pé e aplaudam o Senhor Jesus. Que isso? Que aplauso é esse, queridos? Aplauda o Senhor Jesus. Dá glória aí, glória. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Você que ouviu essa palavra.